a Grécia. A gente falou sobre o Minotauro. Lembra que a gente falou, né? Aí a gente vai ver aí. Deixa eu só falar aqui com a professora. Vou adicionar aqui. Todo mundo aqui. Aí pegue aí seu caderninho. Vou só falar aqui com Patrícia. Professor, quando eu for sair de 10 horas, eu vou ter que sair pra minha casa, porque eu ainda estou na casa da minha filha. Tá certo. Deixa eu aqui ligar para todo mundo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Patrícia. Eu vou ligar aqui para os meninos, os alunos do sexto, e vou ligar para o sétimo que liga. Só um minutinho, viu? Tá certo. Me dê só um Tá. enquanto para ligar aqui. Vou ligar para o sétimo. Ana Paula não tá, nem Bárbara, nem Carlos Eduardo. Clara tá aí, Evelyn também, Gabriel tá aí, Gustavo não tá, Ícaro não tá, Isaac tá, Israel não tá, João não tá. Deixa eu ligar aqui pro povo. Sexto ano me aguarda, que ainda vou falar aí com vocês. Para chegar ao povo, a aula de matemática é importante, como todas as outras aulas. Até 10h10. Bom dia, aula de matemática. Certo. Estamos aguardando, Ícaro. Entre. Certo. Deixa eu ligar pro restante. Aí vem Cadu, Levi tá aí, tá, Levi já chegou. Aí Gustavo Samuel não chegou. Vou ligar pra mãe, cadê Gustavo aqui? Faltou Gustavo. Aí vou ligar pra mãe, pra Micaías, pra mãe de Sofia. Sofia não tá aqui. Tu tá vendo Sofia aí? Sofia? Eu não tô vendo Sofia aqui não. Bom dia, aula de matemática. Tá aguardando. Cadê Sofia? Eu tô aqui. Ah, agora apareceu. Olha aí, Sofia. Muito bem. Pronto, deixa eu só ver aqui. Tô ligando pro restante. Pronto. Aí quem veio, quem não veio agora eu vou ligar para o sexto. Sexto ano. Sexto ano. Andriele tá aí, Antoniel, Davi. Débora tá aí? Tá. Tô aqui, só tá faltando Ravena Eloá. e Tá faltando quem? Ravena Henrique. e Henrique. E João Gabriel, que nunca vem. Sara tá aí, né? Sara tá. Pronto. Patrícia pode começar, viu? Boa aula. Bom dia, aula de história. Acabou de chegar pra mim. Tá certo, tô aguardando. Tchau. Pronto, já chamei todo mundo. Quem tinha que vir veio, quem não veio, não veio. Vamos lá. Desculpa, professor. Certo, não, tudo tranquilo. Eu não vou ligar a câmera que eu tô muito bagunçado. Eu nem me ajeitei, nem nada. Eu tô todo bagunçado. Nem pintei o cabelo ainda. Só escovei os dentes hoje, lavei o rosto. Aí quando eu vou abrir só a câmera no finalzinho, viu? Eu ainda tô todo bagunçado, gente. Ontem nem teve mais aula, né, professor? Hein? Ontem nem teve mais aula quando a gente vai E o simulado, mano, foi bom? Foi. Eu cheguei ontem.
Professor, ontem a Ravena chegou lá e a diretora falou, Eita. Faltou eu ligar pra João Óstio, peraí que eu vou ligar pra João Óstio. Não, porque eu cheguei lá, aí vi umas pessoas lá. Eu falei, eu acho que essa não é minha série não, acho que estão dando aula, algo assim do tipo. Mas aí eu olhei pro lado, aí eu vi Eloá e Antoniel, aí eu fui reconhecer, Ah, tá certo. a diretora me chamou de outro nome, eu até achei estranho. Ela te chamou de outro nome? Eu acho que foi Yasmin, eu acho. Certo. Eu falei, não, é Ravena. Ela entra, assim, volta. Quando eu vi a Daniel e ela, tá. Pronto, aí eu vou chamar João Óstio aqui, certo? Aí assim que ele chegar, aí a gente vai pra aula. Alô? Bom dia, Esther Marconildo. Daniel. A aula ficou um pouco bagunçado hoje, aí agora é aula de história para João Óstio, viu? Tá certo. Aí peça para ele entrar, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigada. Nada. Pronto, então João Óstio vai entrar e a gente vai aqui fazer. E aí, como foi o simulado? Foi bom? Foi ruim? Professor, quem saiu primeiro do simulado foi Antoniel. Oxi, tava tão difícil assim que ele saiu primeiro, foi? Já foi, ele saiu primeiro. Não tava difícil, eu terminei, professor, primeiro. Duas pessoas não ficaram. Antoniel, você e sua coisa, o professor sabe. E aí, tava difícil, tava? Tava fácil. O de história e o de inglês, professor, eu achei o mais fácil que tinha. Certo, muito bem. Só Aí, espero não ter errado. eu espero também. Não tô frita, mas tenho certeza que ciência eu vou reprovar. Eu espero também. Não, mas Pronto. ciência eu tenho certeza que eu vou reprovar porque eu não consegui terminar de estudar. Tá vendo? Aí, se tivesse terminado o questionário que tinha passado, né? Aí você teria feito tudo ok. Questionário. Sim. Mas eu fiz. Então, Fez bem. Mas eu não sabia que era pra estudar por ele. o quê? Não, né? Era assim. Meu Deus, é porque tava lá aparecendo ciência, não sei do que, aí as Mas partes eu mandei, vi minha que filha. É era o questionário, vídeo resposta, tudinho, viu? que atrapalhação. É. Né, não? Pois é. E ainda vai ter mais. Olha aqui, Antoniel, se você baixar, eu me faço roupa para seus cabelos, viu? Ok, então chegou o João Óstio. Vamos aqui então para nossa aula de história. Aí na aula de história nós começamos a falar sobre a Grécia. Nós vimos que a Grécia ela é um país muito que influenciou o mundo todo, certo? O mundo, tudo que nós falamos, tudo que nós temos foi influência da Grécia. Até a língua portuguesa também é influência da Grécia. Aí nós temos muitas palavras que são da língua grega. Muitas palavras são de origem grega. Deixa eu só botar aqui o Wendy, Clara, Gabriel, Ícaro, Israel, Carlos, e o I aqui é Levi. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Só um minutinho, viu, que eu tô fazendo a chamada. Sofia, Wendy, Evelyn e tal.
Aí vamos aqui. Então nós começamos a ver como era a estrutura do mundo grego. Eles começaram a falar sobre a polis, sobre a democracia. Eles tinham espaços para decisões em sociedade, nas cidades, e essas discussões eram nas praças. A civilização grega é o berço da política, certo? Nesse caso, a democracia, que o governo passou a ser exercido pelos cidadãos. Nós vimos que eles começaram pelos pelasgos, depois pelos aqueus, eólios, jônios e dórios. Então, estudamos esse mapa, vimos sobre a origem deles, a mistura dos pelasgos com aqueus, eólios, jônios e dórios. Essa região era a Hélada, e o período do tempo de história é o pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, certo? Homero era um escritor, né, da Grécia, e ele escreveu 2 livros, a Ilíada e a Odisseia, e falava sobre a Guerra de Troia. Então, se vocês já viram o filme Troia, então vocês vão lembrar sobre o cavalo de Troia, que os gregos enganaram os troianos fazendo aquele cavalo, certo? Fazendo aquele cavalo e fazendo com que a cidade de Troia fosse invadida pelos gregos. E pronto. Já. Aí nós falamos sobre o comércio que eles faziam, o comércio marítimo com os egípcios e com os povos do Oriente. A Creta é a ilha bem desenvolvida ali, certo, dos gregos. Desenvolveram o sistema de escrita, dominavam a cerâmica, a produção de tecido, metalurgia, também fabricavam machados, punhais, cálices, taças e adornos de bronze, ouro e prata. A elite ali, né, em Creta, se concentrava nessa elite comercial, que era liderada por reis chamados Minos, certo? Quem já ouviu falar do rei Midas? Alguém já? Não? Alguém já ouviu falar do rei Midas? Não. O rei Midas é uma lenda de uma cidade que tudo era de ouro, né? As ruas de ouro, tudo era de ouro. Aí o rei Midas, ele era muito ambicioso, gostava muito do ouro, e ele sofreu uma maldição que tudo que ele tocasse se tornava ouro. Aí é chamado a cidade do rei Midas, que ela... Que maldição. Ele morreu de fome porque tudo que ele tocava virava ouro. Então, justamente por causa da ganância dele. Então, reis na ilha de Creta era chamado de Minos. Eles viviam em luxuosos palácios na cidade de Knossos, certo? Parte dessa riqueza vinha dos tributos cobrados dos povos dominados. Então aqui tem a deusa lá deles, né? Feita desse material aqui, né? Ela tem um destaque, a mulher tem um destaque na sociedade. Aí tem a deusa Grande Mãe, viu? Aí eu falando para vocês sobre os micenas. Micenas, deixa eu ver onde foi. A gente foi até lá embaixo. Falei sobre os micenas, que eram os aqueus, que dominaram os territórios ao sul lá da ilha. E eles fundaram diversas cidades. Uma das cidades foi Micenas, que se tornou a mais importante. Então aqui tem um mapa da ilha de Creta. A Micenas está aqui em cima, certo? Aí tem o mar Egeu, o mar Mediterrâneo, tem a ilha de Chipre, tem o Egito aqui embaixo. Tudo isso aqui a gente já estudou, viu? Aí nós vimos que Creta era uma ilha muito assim poderosa. Aí tinha uma lenda, a lenda do labirinto do Minotauro. O Minotauro era um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Ele dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos. E aí eles entregavam as jovens gregas para servi-lo, e ele fazia delas sacrifício, né?
Aí um dia um jovem grego chamado Tiseu decidiu enfrentá-lo e entrou no labirinto, achou o monstro, destruiu o monstro, conquistando a liberdade para a Grécia, né? Então aqui a lenda ela faz uma ilustração do domínio de Creta sobre o território grego. Aí paramos aqui no período helenístico. O período helenístico nós temos aqui a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é um livro que fala sobre a guerra de Troia, certo? Homero era esse poeta que fez em poesia falando sobre a guerra de Troia, certo? E a Odisseia é que dentro desse livro Ilíada tem uma personagem chamada Ulisses. Ulisses é um guerreiro que vai guerrear contra Troia, e quando ele volta para casa, aí vai ser o livro da Odisseia. Quando ele volta para casa, ele vai ter muitas aventuras até voltar para sua casa, sua esposa e seu filho. E justamente esse é um resumo do livro Odisseia. Então aqui a primeira diáspora grega foi quando muitas invasões, né, e migrações fizeram com que os gregos eles fossem espalhados por vários lugares da Península Balcânica e para a Ásia Menor. Então isso é chamado de primeira diáspora, certo? A primeira diáspora foi isso. Alguma dúvida até agora? Não, senhor. Não, pronto. Lembrar que esse questionário ele vai ser usado para a prova. Aí eu falei, aí a gente parou ali, né? Eu vou falar aqui o restante. A população que permaneceu na península se organizou em grupos familiares chamados gênos. Nessas comunidades, as terras, animais, sementes e instrumentos de trabalho eram coletivos. Ficavam sob controle do chefe comunitário, chamado pater, que exercia funções de sacerdote, governante e juiz. Então aqui, olha, os grupos familiares eram chamados de gênos, né? Qual era a característica dos gênos? As terras, animais, sementes e instrumentos de trabalho era tudo coletivo. Ficava sob o controle do chefe comunitário, que ele exercia a função de sacerdote, governante e juiz. Então tudo era comunitário, eles eram comunistas. Chamado aqui comunista porque comunista quer dizer que tinha tudo em comum. Então eles têm essa ideia de que tudo deveria ser coletivo, né? ser comum, né? Então nesse sentido eles eram comunistas. Aí nós temos que essas pessoas lá tinham um chefe comunitário que exercia a função de sacerdote para fazer sacrifício aos deuses que eles acreditavam. Ele tinha o papel de governante e de juiz. Eu vou pedir então para João Hóstio ler aqui o Cavalo de Troia. Lê aqui para mim, João Hóstio. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a tela. Deixa eu ver se dá para ir. Pronto, agora eu acho que foi. Pronto. Certo, professor. Troia ficava na Ásia Menor, no mar Egeu. A obra Ilíada conta que a cidade tinha muralhas intransponíveis e um exército que impedia as investidas gregas. Escavações arqueológicas indicam, porém, que não existiu apenas uma Troia, mas 9. Cada cidade foi construída sobre os escombros da anterior. Troia 2, que corresponde ao período em que se passa a Ilíada. Contudo, ainda não existem provas definidas de que uma guerra entre gregos e troianos realmente tenha ocorrido no século 12 a.C. Segundo o texto de Homero, os gregos
após seguidos ataques, deixaram um gigantesco cavalo de madeira na frente dos portões de Troia. Dentro dele estavam alguns soldados gregos escondidos. Os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade e iniciaram grandes comemorações por glória. À noite, os soldados escondidos saíram do cavalo, mataram os guardas e abriram os portões. O exército grego entrou e arrasou a cidade. O cavalo e a queda de Troia originaram a expressão presente do grego, no sentido de presente que traz problemas a quem o recebe. Você conhecia essa expressão? Então, aí vamos aqui para o restante, viu? Vamos aqui para... Então, essa é a expressão, né? Presente de grego. Daqui a uma semana, outro dia vai fazer 15 anos. Hein? Daqui a uma semana, outro dia vai fazer 15 anos. Vai fazer 15 anos. Você vai entender que é brincadeira. Vou ter que sair, viu? Tá certo, tchau. Eloá, depois a gente vê isso. Parem de estar conversando aí no chat e preste atenção à aula, porque depois que vocês pegarem e não ficarem perdidos no questionário, que vai ter prova daqui a um mês e vai ter outro simulado daqui pro final do mês de novembro, aí vocês vão se perder tudinho, viu? Que a cada dia as provas ficam mais difíceis. Vamos lá. Então esse é o cavalo de Troia, ó, desenho, ó, detalhe do vaso antigo representando o cavalo de Troia. Nele é possível observar os gregos escondidos dos troianos, certo, no interior do cavalo. O vaso encontrado em Mykonos, na Grécia, foi produzido no século 7 a.C. Aproximadamente, deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Henrique. Aí nós temos então a Guerra de Troia, certo? A Guerra de Troia, aqui tem os troianos estão dentro do cavalo, né? Aqui tem um vaso que foi encontrado e você sabe. Bom dia, Henrique. E você sabe que o vaso ele representa a época do que está se passando. Agora vamos para o período arcaico dos gregos. A população grega cresceu. Eu vou ler primeiro para depois eu fazer as perguntas e dizer as respostas. A população grega cresceu bastante no final do período homérico, causando disputas internas pelas poucas terras cultiváveis. Essas terras cultiváveis a gente vai ver lá embaixo. Alguns membros dos gêneros, em geral o pater e seus familiares mais próximos, se apossaram dos terrenos férteis, transformando em propriedades particulares. Surgiram assim diferentes grupos sociais. Para exercer seu poder, os proprietários fundaram nos centros urbanos edifícios públicos e templos religiosos. Esses centros chamavam-se polis e possuíam uma acrópole, em grego quer dizer cidade alta, construída em uma região elevada para se defender dos ataques, cercada de habitações e terras cultiváveis. Então é tipo uma fortificação, é tipo um forte. Ou a acrópole era tipo um forte. Cada polis formava um estado soberano e por isso também são chamados de cidade-estado. Nesse processo, algumas pessoas ficaram sem terras e passaram a se dedicar ao comércio e ao artesanato. Porém, parte da população se mudou para as ilhas vizinhas, para a costa da Ásia Menor, para as regiões mais distantes, como o norte da África e o sul da Península Itálica. Os gregos fundaram diversas colônias onde se estabeleceram. Esse movimento ficou conhecido como a segunda diáspora grega. Então aí já teve mais dispersão do povo, chamada segunda diáspora grega. As colônias se transformaram em novas polis, independentes umas das outras. No entanto, havia vínculos culturais entre elas, graças à origem grega. A maioria das polis era governada por uma aristocracia,
que quer dizer o governo daqueles que se julgavam os melhores. Os aristocratas possuíam as melhores terras. Então aqui nós temos a segunda diáspora grega, certo? Eles começaram a sair, foram para todo canto, foram para Cirene, foram para Agigmento, Siracusa, certo? Foram para Samos, foram para todo canto aqui, certo? Eles se espalharam de novo, certo? Essa é chamada segunda diáspora, grega. Então eu fale sobre o período arcaico. Então a gente vai falar sobre o período arcaico assim. A população grega cresceu, causando disputas internas pelas poucas terras cultiváveis. Os proprietários fundaram em centros urbanos, edifícios públicos e templos religiosos. Esses centros chamavam-se polis e possuíam uma acrópole. Em grego, cidade alta, construída em uma região para se defender dos ataques, cercada de habitações e terras cultiváveis. Aí pergunta o que é uma cidade-estado. Uma cidade-estado é um estado soberano. Cada polis formava um estado soberano. Estado soberano é uma cidade-estado. O que foi a segunda diáspora grega? Foi que parte da população se mudou para as ilhas vizinhas, para a costa da Ásia Menor, ou para regiões mais distantes, como o norte da África e o sul da Península Itálica. E aí eles fundaram diversas colônias onde se estabeleceram. Pronto, vocês têm que fazer essas 3 perguntinhas aqui, tirar o print, para quem for tirar o print, ou ver o vídeo para vocês responderem essas questões. Pronto, aí façam aí 2 minutinhos para fazer as 3 perguntas. Só um pouquinho, peraí. Certo. Já tirei o print, vou copiar agora. Ok. Professor, quando é que vai ter aula de artes? A semana que vem, viu? É porque eu ia mostrar um negócio que eu desenhei, mas é besta demais. Na aula de arte você mostra. E vai ter aula de espanhol. Vai ter aula de espanhol na aula que vem também, viu? Na semana que vem. Professor, Oi. me explica de novo aí o que foi, sei lá, diáspora grega. A diáspora grega foi quando os gregos eles pegaram e foram para outros lugares. Eles não ficaram morando na Grécia, eles foram viver em outras ilhas. Aí, tipo, eles foram lá pra, sei lá, Ásia Menor. Não é isso? Aí eles foram morar em outro lugar, eles não queriam morar ali por causa das disputas, das guerras. Aí eles foram... a segunda diáspora grega? Também, do mesmo jeito. Sempre era Então, por causa da guerra. Se repete 2 vezes. Isso mesmo. Pode. Então, Professor, eu queria ver o seu lado no simulado. Ele só não vai porque a gente não tá vacinado e tem que manter o distância. Mas no segundo simulado eu vou estar lá com vocês. Ai, professor, eu tô toda derretida. Que é isso? Ei, professor, na moral mesmo, queria seu lá. Certo, mas a diretora disse a ela: se controle, menino. Oxi. Em nome do pai, Jesus. Menino não, professor, menina. É o quê, homem? Se descobriu trans, foi menina. O que tá falando que é menina? É um ser humano, pronto. Então, já fizeram aí? Eu vou passar, viu, para a próxima página. Peraí, professor. Peraí.
Professor, meu celular dá 2%. Tá certo, se Vou ca... sair, viu? Certo, aí você vê o vídeo mais tarde. Tá certo, muito obrigada. Nada. Professor, estou desconfiando que o senhor tem alguma coisa hoje. Eu Eu não. também. Eu tô, esper... não, eu tô que esperando piada. vocês. Ô, Ravena, já termina essa aí? Essa é a segunda questão. Já terminou a terceira? Professor, Fazendo ela agora. Então pronto, pare de conversar e vá fazendo, porque senão não, vai atrasar aqui. professor, quando a gente vai receber a nota do simulado? A nota simulada vai ser daqui a uns 15 dias, porque eu vou ter que passar a nota dos outros alunos que fizeram o teste, e aí ela vai marcar o teste com você, viu? Tá. Aí ela vai marcar o teste com você e vai... E aí é chamada reposição, você vai fazer a reposição que você entrou depois. Você não teve tempo para estudar, assim, né? Chegou, aí já estava dando conteúdo. Aí ele vai ter que fazer tudo de novo, professor? É o quê? Ele vai fazer os Ele vai ter que testes. fazer tudo de novo. Ele vai fazer os testes. Então, vou passar, viu? Já aí, ó, tira o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora vamos para a próxima página. Período arcaico, para finalizar aqui. Então, a pergunta aí fale sobre o período arcaico da Grécia. Olha, então nós tivemos o período pré-homérico, homérico e teve o período anterior, que foi o período, esqueci, arcaico, e agora o clássico. Ainda tem outros, né? Do século 8 até o século 6 a.C., cada uma das polis, que eram aquelas cidades, montou sua estrutura política autônoma. Era o período arcaico e teve seguidas disputas por domínio de poder e um quadro que continuou pelo período clássico, combinado com grandes realizações culturais e profundas mudanças políticas. Em meio a mais de uma centena de cidades gregas, duas se destacam, que é Atenas e Esparta. Atenas é o berço da civilização, da educação, e Esparta é da fortificação, do militar, da defesa. E aí a gente vai ver aqui, viu? Então, ó, uma teve modelo de organização política, né? Cada uma teve um modelo de organização política diferente. Aí a gente vai ler aqui sobre a Antiguidade Clássica. Vou pedir para a Ravena ler aqui esse texto aqui de Antiguidade Clássica. Presente. Lê aí. Antiguidade Clássica. A palavra clássico significa modelo a ser seguido, exemplar. As chamadas civilizações clássicas, como ficaram conhecidas as civilizações grega e romana, são consideradas modelos para a cultura ocidental. Mas assim como o termo pré-história não foi inventado pelos seres humanos pré-históricos, o termo clássico não foi criado pelos antigos gregos e romanos para definir a si mesmo. Como vimos, o termo pré-história proposto pela primeira vez em Medos, né? Medos. Medos do século X e X. X e X, meados, aí é medos não, meados do século XIX. Meados do século XIX, carregava a ideia equivocada de sociedades sem história. Já o termo clássico ganhou força principalmente com os europeus do século... Deixa eu ver se eu me lembro. Professor, eu esqueci. Que tipo de século é esse aí mesmo? 14 e 15. 14 e 15. Para eles... Pera, não trouxe aqui. Tá. Para eles, os povos da Europa
herdado das civilizações gregas e romanos os modos de pensar, os padrões artísticos e culturais, os estudos matemáticos. Peraí, professor, só um minuto. Desculpa que tava aqui uma zoadinha. Matemáticos aqui, ó. Matemáticos, astronômicos e arquitetônicos. 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 E os sistemas de leis e de administração. Ou seja, este é um termo eurocêntrico. Isso. Centrado na forma de olhar europeia, né? É. Uma vez que Grécia e Roma são civilizações consideradas clássicas para a formação da Europa Ocidental, para nós, tal referência de clássico ligado ao mundo grego e romano decorre dos colonizadores europeus que conquistaram e dominaram muitos territórios em outros continentes e levaram consigo sua visão de mundo e seus valores. Portugueses e espanhóis, por exemplo, herdaram vários aspectos das civilizações grega e romana na formação de suas sociedades. Isso acabou se refletindo na organização e no desenvolvimento de suas colônias, incluindo o Brasil. Ok, então a Antiguidade Clássica é isso, viu? Aí vamos agora à polis de Atenas. A gente vai falar sobre Atenas. A gente está falando da Grécia, agora vai falar de duas cidades, a Atenas e depois Esparta. Atenas se localiza na Ática, contava com um litoral banhado pelo mar Egeu, bastante recortado, com muitos portos. No interior da região, colinas e montanhas se misturavam a pequenas planícies. Atenas foi fundada pelos jônios no final do período homérico, quando a região escapou da conquista dos dórios. Com o excelente porto do Pireu, Atenas pôde transformar-se na mais poderosa polis da Grécia. A sociedade ateniense ficou conhecida pelo desenvolvimento da democracia e das artes. Porém, antes de chegar à democracia, Atenas teve outras formas de governo, como a monarquia e a oligarquia, ou seja, governo de uma minoria garantido pelos chefes guerreiros e ricos proprietários, formando uma aristocracia. Além da monarquia e a oligarquia, teve também a tirania, governo de uma pessoa que tomou o poder. Então aqui nós temos algumas perguntas. Fale sobre Atenas. Contava com um litoral banhado pelo mar Egeu, tinha muitos portos. Foi fundada pelos jônios no final do período homérico, né? E ela pôde transformar-se na mais poderosa polis da Grécia. Como era conhecida a sociedade ateniense? Era conhecida pelo desenvolvimento da democracia e das artes, né? Então, você vê assim que na Grécia eles valorizavam também a aparência física, viu? Como as pessoas hoje, né, vai para academia para malhar perna, malhar braço, mas não sei o que, eles valorizavam bastante o corpo também, viu? Quais outras formas de governo aconteceram em Atenas? Aí teve essas formas de governo aí, a democracia, né? A monarquia, a oligarquia e a tirania. São essas três outras formas, porque a democracia já existia lá para eles. Mas antes da democracia teve essas três, né? A monarquia, a oligarquia e a tirania. A tirania é de ditador. A oligarquia é que um grupinho governa tudo, né? São os ricos, né? Governando os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E a monarquia é do rei, né? Então a Grécia também teve rei. Olha, a sociedade ateniense. Tinha o Eupátrida. Oi? Vai. Tira aí o print. Tira aí o print aí para eu fazer.
A minha parte de história acabou, aí eu tô no outro caderno já. Muito bem, sinal de que a gente estudou bastante. Vou tirar o print já. É, Pera, que agora só falta copiar 2 perguntas. aí vocês veem que Atenas é uma situação, assim, era uma cidade muito desenvolvida. É tão desenvolvida que ela influenciou o mundo ocidental, né? O mundo ocidental é esse da gente, certo? Uma vez, professor, eu tinha assistido, acho que era um anime, que tinha uma menina chamada Atena. Parece que ela Isso. era como se fosse uma deusa. Atenas é o nome de uma deusa, a deusa dos gregos. Aí botaram o nome dela de Atenas, o nome da própria cidade. Entendi. Certo? Peraí, só falta um pedacinho da tela. Viu? Aí vocês tem muita, assim, muita forma das cidades, né? Como elas se formaram, como elas estavam organizadas, tudo isso, viu? Aí isso estuda para que a gente possa pegar e para que a gente possa Terminei. entender como eram as cidades antigas, viu? Toda cidade, João Pessoa foi uma cidade antiga também. Mas antes de João Pessoa teve várias outras cidades, teve a Grécia, teve o Egito, tudo isso, viu? Então eu vou aqui, ó. A sociedade ateniense, o Eupátridas, do grego Eupátrides, de nascimento nobre, bem nascido, formavam a aristocracia, a elite da sociedade ateniense, se dedicavam aos debates políticos para garantir seus interesses e privilégios. Aí detalhe do mosaico romano representando o Eupátrida Alcibíades, general grego que participou de várias batalhas em defesa da Grécia. Ele viveu de 450 a.C. até menos 404 a.C. Aliás, 404 a.C. Aí, ó, comerciantes, olha o que é que eles faziam, olha só, nos jarros que eles tinham, eles pintavam, né, falando sobre o comércio. Enriqueceram com o desenvolvimento do comércio marítimo, adquiriram prestígio social, certo, graças a essa atividade. A representação de um mercador de óleo conversando com uma mulher em ânfora de terracota grega produzida entre 520 a.C. e 510 a.C. Os camponeses habitavam a região montanhosa da península, eles moravam nas montanhas, camada menos favorecida da população. Aí esse é um jarro de cânfora, a ânfora grega no século 6 a.C., com pintura representando uma colheita em oliveiras. Aí a obra é atribuída ao pintor Diatimenes, cujo nome real é desconhecido. Então aqui eles cultivavam as oliveiras e faziam lá a sua colheita para fazer os vinhos, fazer os óleos, tudo mais, viu? Quem aqui já botou óleo de azeite de oliva na sua verdura? Não, eu ainda não. Mas já virou azeite de oliva, né? Do frasquinho verde, que ele é mais ou menos esverdeado. Esse aí, professor, todo mundo sabe. mas eu não. Só que eu nunca é igual agora do cara botar na roupa, porque botar na roupa. Não botava na roupa não. Eles botavam na comida. Agora aqui eles estavam colhendo para fazer o óleo, para fazer vinho, certo? Fazer tudo isso. Os metecos. Os metecos eram indivíduos vindos de outros lugares, eram os estrangeiros. Eram atraídos pela economia e pela cultura de Atenas.
Os metecos carregando vasos, ó. Fragmento em baixo relevo do friso das Panateneias, esculpido em mármore no século V a.C., no interior do templo de Paternon, em Atenas. As Panateneias eram um feriado religioso em homenagem à deusa Atena. Os escravos. Eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. A escravidão era hereditária. Se você nascesse com um pai escravo, você também seria escravo, e seu filho, seu neto, tudinho. Não tinham nenhum direito político. Essa é uma lápide grega do século IV a.C., representando uma escrava, aparentemente entregando uma caixa de joias a uma mulher, provavelmente sua senhora. Então, as mulheres de Atenas, as atenienses, eram impedidas de participar da vida política, elas eram deixadas de lado. Na Grécia, elas ficavam inicialmente subordinadas aos pais e depois aos maridos. Então, era uma sociedade machista, né, que hoje chama sociedade machista. Geralmente, a mulher se casava aos 14 anos e o homem aos 30. A jovem era desligada de sua família e entregue ao futuro marido em um cortejo com cantos religiosos. Ou seja, quando a menina tinha 14 anos, ela ia direto para casa do futuro esposo e um cortejo, ou seja, várias pessoas levando ela, né, com aqueles cantos, mais canto religioso, para ser entregue a seu marido, para se casar e formar sua família. O objetivo do casamento era a geração de filhos, especialmente do sexo masculino, para assegurar a descendência e a manutenção dos bens familiares. Nas casas, as mulheres teciam e faziam as refeições, com a ajuda dos escravos. Embora excluídas do exercício público, elas desempenhavam um importante papel nos ritos da comunidade, como também do campo, em que as mulheres encontravam seu espaço de força e reconhecimento na sociedade ateniense. Aí aqui nós temos, ó, um epinetron com a Ceste, acompanhada das irmãs no dia do casamento. Aqui, ó, elas estão se preparando, preparando a irmã para casar. Pintura em vaso grego de cerca de 430 a.C., certo? Então, esse é o primeiro momento da Grécia. Aí a gente ainda tem esse pedaço aqui. Aqui, ó, é outra lápide também de terracota, é uma placa de terracota, em que aqui, ó, Disseu retornando a Penélope, ou seja, é Disseu, é aquele Ulisses, né, lá do livro Odisseia, ela tá voltando para o seu marido, certo? Quando vocês forem maiores, aí lá no ensino médio, vocês vão ouvir falar bastante desses dois livros e o que aconteceu, viu? Aí nós vamos parar aqui, porque eu vou ter aula com as outras turmas. Então, nós vamos ter aula com a turma, certo? Com a outra turma, deixa eu ver qual é a aula que vai ser agora, certo? Aí nós vamos ver isso aqui tudo direitinho, certo? Deixa eu só parar aqui. E vou dizer para finalizar, daqui a pouco, ninguém sai, viu? Pelo amor de Deus. Aí. Pelo amor de Deus. Ninguém sai, porque depois você pega e fica aí. Aí a gente vai pegar e vai ver aqui. Deixa eu só ver aqui qual foi a aula que eu coloquei. A próxima aula vai ser de português para o 8º ano, viu, João? Tá certo, professor. Aí pronto. Então podem sair 2 minutinhos para o 8º ano. 8º ano a gente vai voltar já, viu? Pode sair. Tchau, bom dia. Aguarda a próxima aula se tiver, viu? Tchau. 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 Tchau, professor. Tchau. Falou. Tchau, João. Tchau, professor. Aí a aula de Esté agora, viu? Tchau. Tá certo, professor. Tchau. Eita, era pra ter deixado. Que aí eu ia fazer outra aula do sexto. Não, mas aqui não vai dar não.
Bom dia, Lucas. Vamos aguardar aqui para a gente começar, viu? Deixa eu falar aqui com a professora também, para a gente fazer os exercícios. Bom dia, Lucas. Eu vou aí na sua casa tomar banho de piscina, viu? Aguarde, viu? Vou aí, eita, vai ser bom demais tomar banho de piscina na casa de Lucas. A piscina é grande, é? Certo, se Deus quiser. Vou aí visitar você no final do ano. Aí vamos lá. Passar aqui o livro pra gente finalizar o conteúdo de ontem. E bom dia, Estela. Bom dia. Vamos aqui para a aula de português pra gente avançar. Tem os textos para ver. Tem as coisas aqui pra gente ver. Já todo mundo chegar pra gente pegar e começar. Deixa eu falar aqui com a professora.